ao podcast Irmandade Corintiana. Essa emoção é muito legal. Especial Libertadores 2012. Já fizemos outros 3 especiais, esse é o 4º, não é isso, Icarão? Exatamente. Fizemos o primeiro brasileiro, a primeira Copa do Brasil, o primeiro Mundial e agora a primeira Libertadores. É isso aí. Aqui do lado do Ícaro está o meu irmão Fábio. Tudo bem, Fábio? Olá, tudo ótimo. Campeão da Libertadores. Vamos lá. E aqui está o grande Gibson. É o tipo da lembrança que é muito boa de relembrar, né? Eu fui ver o jogo e falei, nossa, putz, yes, baby. Não, mas eu confesso não dava que pra perder aquele assistindo os gols, assim, saiu umas lágrimas em alguns gols. É muito emocionante. Assim, acho que pra mim, na minha história como torcedor do Corinthians, talvez tenha sido o campeonato mais especial de todos. Assim, essa Libertadores, a forma que foi, maravilhosa. Foi muito emblemático, né, cara? Não dava, vendo o jogo, Sim, tal, não sim. dava pra perder aquele jogo, né, cara? Não dava, não tinha como. Foi. Bom, vamos entrar então. Quer dizer, primeiro de tudo, vamos relembrar que o pessoal que a gente está, durante essa Copa América, estamos fazendo esses especiais, certo? Então, isso aqui não é ao vivo. Isso aqui não é ao vivo. Você pode deixar o seu comentário, a gente vai responder aos poucos, mas não estamos ao vivo, não podemos responder na hora o seu comentário, podemos responder replicando o seu comentário, recomentando, né? Enfim, já como o Ricardo já falou, já fizemos 3 especiais, que é o 4º. Na semana que vem voltaremos com os programas ao vivo, os tradicionais lives da Irmandade no Facebook, as lives de jogo e tudo mais. Enfim, Exato. então essa é só uma pequena pausa, a gente está fazendo para falar dessas conquistas do Corinthians, certo? Sim, e você que tá pegando de repente esse pela primeira vez, não deixe de ver os outros também que a gente Claro, viu. A gente claro. relembrou o Campeonato Brasileiro de 90, né? Relembramos aí a Copa do Brasil de 95, eu ia falar 94. 94 foi a Copa do Mundo, Isso né? que ele participou do especial, ele sabe. E o Mundial, que ano que foi? O Mundial de 2000, né? Exatamente, o primeiro Mundial. E hoje é da primeira Libertadores. E antes de o Fábio começar falando do histórico, enfim, do contexto todo que envolveu essa Libertadores, da campanha do Corinthians, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. Onde vocês estavam nesta final? Vocês estavam no Pacaembu? Vocês estavam em casa, na casa do vô, do tio, do amigo? Enfim, onde vocês estavam? Eu estava em casa com minha família reunida, assistindo. Minha família, grande parte é corintiana, então tava todo mundo Foi meio uma que alegria já só, prevendo. Foi espetacular. E você, Fábio? Pô, foi um momento da minha história pessoal que eu tava morando no Rio de Janeiro. Eu acompanhei assim como o Campeonato Brasileiro anterior, de 2011, a Libertadores de 2012, eu tava no Rio de Janeiro acompanhando lá, o que tornou algumas das conquistas mais especiais ainda ali. Mas foi meio que uma comemoração solo, assim, em casa. Não, mas no meio Gritando mas você estava muito. sozinho em casa, não estava com Sozinho em casa. amigos. Não, tava em casa. Nem com antes, cornetando ali na hora. Não. Estava sozinho em casa. E você, Eu Gilson? não só tava com amigos, como tinha um Boca. Ixi, Vendo você que- argentino, argentino, argentino. argentino boquense. Que né? legal, velho. Tinha um Em Boca. São Paulo? Aqui em São Paulo. Em São Paulo. É. Puta, Tinha um que Boca. legal, Mas foi hein? na sua casa, no Não, bar? na casa de um amigo nosso em Ah. comum. De um amigo meu e dele. Nem em comum. E você, onde estava, senhor Guilherme? Eu estava no trabalho, porque nessa época eu trabalhava de madrugada, né? Eu entrava no trabalho às 10 da noite, eu cheguei mais cedo nesse dia, claro, para começar a acompanhar. Eu trabalhava numa televisão, então televisão é que não faltava ali pra gente assistir. Ah, bom, achei que você era de programa. Mas, Entrava às 10 da noite. não, era quase isso. Eu entrava às 10 da noite, saía às 4 da manhã, cansado e tal. Enfim, e foi interessante assistir, porque também estavam meio, apesar de cercados de muitos profissionais ali, muitos Andes ali torcendo lá, foi um pouco solitário, que eu não pude gritar nem nada disso, estava num ambiente de meio trabalho. fechado. Gritar, eu gritei, eu esgoelei. Não, isso eu não pude fazer. Mas foi emocionante mesmo, foi uma conquista muito gostosa de se acompanhar, mesmo no trabalho. Sim, E exatamente. agora, Fábio, por favor, fale um pouco de como foi essa competição para a equipe do Corinthians, essa Libertadores conquistada de forma invicta, né? A gente tem que... A gente vai falar Sempre bastante que possível, disso, né? eu vou Frisar pra o ponto, frisar esse isso. ponto. Sim, né? e isso torna a coisa bem especial, mas uma história não se constrói apenas naquele momento, né? Essa conquista começou muito antes, e começou, eu acho, até que num momento bem negativo para a história do Corinthians. E aí eu vou relembrar aí uns 5 anos antes dessa conquista, você pensar 5 anos é pouca coisa, o Corinthians caiu, né, na Série A, caiu no Brasileirão na Série A. E isso forçou a direção corintiana a repensar um projeto que todos os times do Brasil já discutiram fazer, o próprio Corinthians muitas vezes falava em fazer, mas poucas vezes aconteceu de fato.
E no Corinthians aconteceu naquele momento, né? A partir do momento da queda, foi o momento que o Corinthians fez essa autorreflexão e decidiu tomar algumas decisões ali para construir um time que não dependesse tanto de momentos, né? Que construísse uma consistência de futebol, uma filosofia de futebol. E naquele momento escolheu o Mano, foi o técnico escolhido na ocasião, né? Para pegar o time na Série B e construir a partir daí. E toda a filosofia de futebol do Corinthians se formou ali e segue até hoje, essa mesma ideia, né? Essa mesma construção ali. Com a comissão técnica permanente, né? O técnico não entra trazendo todo mundo, não sai levando todo mundo, apesar que às vezes leva um ou outro, né? Mas a comissão é permanente, etc. Enfim, isso permitiu uma continuidade do Corinthians, mesmo quando técnicos saíram, e foi o que aconteceu. O Corinthians, com o Mano, subiu para a primeira divisão, foi bem sucedido, ganhou Copa do Brasil, Paulista, etc., com o Ronaldo, e aí Mano foi para a seleção, né? E teve aí um professor Pardal no meio das coisas, mas depois chegou o Tite. De Adilson Batista. E aí chegou o Tite, etc., e começou aí uma outra construção, né? E essa consistência levou, por exemplo, a segurar algumas barras, né? O Corinthians teve uns momentos de barra aí, como, por exemplo, um ano antes, a eliminação na Tolima. Precoce na pré-Libertadores, a primeira vez que um time brasileiro foi eliminado na pré-Libertadores pelo Tolima. Então o Corinthians teve vários períodos de sofrimento até chegar ali, nesse momento maravilhoso. Perdeu pro Tolima em 2011, mas depois conquistou o Brasileiro. Pode-se dizer que o Tolima startou a fase de ouro assim, do Corinthians, né? Porque veio depois Brasileiro, Libertadores, Mundial. Que a derrota pro Tolima trouxe uma renovação do elenco também, né? Sim. Depois dessa derrota, o Roberto Carlos saiu, o Ronaldo também saiu. Quer dizer, vários jogadores chegaram, enfim, eu acho que o Tite conseguiu dar mais... a estrutura que foi combinar no título da Libertadores. Trouxe uma renovação do elenco, mas o técnico se manteve. Né? O que é surpreendente, dado a grandeza daquela eliminação que foi, né? Ajudou que logo em seguida ele ganhou do Palmeiras. Enfim, mas isso contribuiu. Mas enfim, aí o Corinthians conseguiu. Eles foi estão campeão, sempre ajudando a gente a se reerguer, né? O Corinthians foi campeão brasileiro em 2011. Como eu falei aqui, eu já estava no Rio de Janeiro nessa época. E o Corinthians disputou aquele brasileiro contra times cariocas, basicamente, né? Então eu tava lá corintiano com todos os cariocas torcendo contra. Mas enfim. O Corinthians foi campeão, se classificou para a Libertadores. Como campeão foi direto para a fase de grupos, não teve que enfrentar Tolimas e pré-Libertadores. Talvez o jogo mais difícil de toda a Libertadores foi o primeiro, assim, que o Corinthians encarou com mais dificuldade, né? Que foi contra o Deportivo Táchira. No grupo do Corinthians tinha o Deportivo Táchira, o Nacional do Paraguai e o Cruz Azul, né? Tinha times mexicanos nessa época na Libertadores. E já começou com esse nervosismo, né? O time nervoso. Jogo, né? O jogo fora de casa. O jogo fora de casa. A o futebol venezuelano em outro cenário, né? Não é o mesmo cenário que a gente encontra hoje, né? A própria Venezuela, país, o né? país todo em um outro cenário, contexto. Né? E o Deportivo Táchira, o jogo foi bem travado, o Deportivo Táchira fez um gol, tava ganhando o jogo, e aí no finalzinho lá... 48 no último aos 48, acho que foi uma cobrança de escanteio, né? Uma cobrança de falta, o Ralf de cabeça vai lá. O Alex bateu a falta e o Ralf fez de cabeça. O Ralf fez de cabeça poucos gols do Ralf contra a camisa do Corinthians. O ponto em si não fez muita diferença pro Corinthians, mas assim, o fato de ter não perdido na Libertadores, lutado até o final, lutado até o fim, já demonstrava aquela garra toda que ele vinha demonstrando com o Tite do brasileiro anterior, e isso permaneceu aí no campeonato todo, né? Foi um dos poucos gols que o Corinthians tomou no campeonato todo, inclusive naquele jogo, né? O Corinthians são quantos jogos na Libertadores? Foram 14 jogos, tomou 4 gols tomou somente. Só 4 gols, E fez, acho que 22, se não me 22 gols, exatamente. E o primeiro deles foi esse do Ralf. O resto da fase de grupos foi razoavelmente tranquila, teve um empate em 0x0 com o Cruz Azul, e o resto foi tudo vitória pro Corinthians. Inclusive, depois deu um banho lá no Deportivo Táchira. Quando veio jogar quando veio jogar aqui no Brasil. Foi 6x0, se não me engano. Enfim, com a torcida pedindo pro Edson bater pênalti. O Edson tava numa fase bem nefasta naquela época, de acertar, né? O Levezinho já tava no fim da carreira dele do Corinthians, tanto que não viria jogar o Mundial depois, sim, né? Mas ainda estava presente nesse primeiro momento da Libertadores ali no time, mas conforme o time foi caminhando,
ele foi mais para aquele conceito de sem o centroavante, né? Mas o Liedson na campanha anterior de 2011 foi crucial. Não, né? ele foi importante no Brasileiro e teve momentos importantes na Libertadores mesmo e tal, pro elenco, mais pro elenco e a relação com a torcida, né? Que o Liedson sempre foi muito bem visto pela torcida. Enfim, sim, pô, é um cara sensacional, né? Humilde, fantástico, mas depois tiveram outros momentos bem icônicos na campanha do Corinthians, né? Acho que o primeiro deles foi esse empate com o Táchira, depois teve uma certa tranquilidade, pegou o Emelec nas oitavas, teve um empate 0-0, mas depois ganhou tranquilo 3-0. E aí, pô, foi só pedreira, né? Uma atrás da outra. Foi só pedreira, né? Pegou o Vasco nas quartas, o Santos na semi e o Boca na final. É legal você falar isso, porque na época eu lembro que até comentava isso, que assim, eu fiquei, óbvio, feliz com o título, mas eu fiquei feliz com o título incontestável, né? Porque foi invicto em cima de times que estavam jogando absolutamente bem, assim, times consistentes, né? E o Vasco vinha nesse momento bom, era... aquele time que foi construído pelo Ricardo Gomes tal, e depois o Cristóvão assumiu e tal. E foi o confronto de todas essas eliminatórias, foi o confronto que complicou pro Corinthians ali, foi esse do Vasco, né? Sido mais difícil. Foi, né? o primeiro jogo foi o 0-0, o segundo jogo foi o 1-0 suadaço. Eu até trouxe aqui pra falar também, mas eu gosto de falar que eu acho que o Corinthians ganhou a Libertadores na defesa do Cássio, porque parece que dali pra frente tudo dava certo, entre aspas, né? Não, foi um gol aqui. Não, e aquele jogo foi muito especial, esse jogo contra o Vasco, não só pela defesa do Cássio, acho que o Tite e o Edu Gaspar assistindo o jogo na arquibancada, porque eles foram expulsos, né? Então, o momento de gol, o time tava tenso, comemorando, né? Eles junto com no meio da torcida e tal. E o gol do Paulinho, enfim, a própria figura do Paulinho, que é um jogador de raça, de vontade e tudo mais, de cabeça, pulando ali no segundo andar, fazendo gol aos 40 e tantos do segundo tempo, indo comemorar no alambrado com a torcida, né? Sim, a comemoração a imagem dele. Eu lembro mais da comemoração até do que do próprio gol. Abraçando o torcedor e chorando. A emoção dele ao fazer aquele gol, assim, é incrível. Né? Então acho que todas essas imagens simbologia, foram impressionantes nesse jogo contra o Vasco, né? Se eu fosse o Cássio, eu tinha um pôster dessa defesa, assim, pra pintar na parede da minha sala. Deve ter. Ele deve ter. Eu não fui na casa do Cássio, mas ele deve ter. Se fosse o Gustavo, já tinha tatuado. É verdade. Enfim, mas aí passamos pelo Vasco, aí depois enfrentamos o Santos com o Neymar, né? Um Santos que era o atual campeão. Que era o atual 2011, campeão da Libertadores e que tinha sido humilhado no Mundial, né? Pelo Barcelona. E passamos pelo Santos razoavelmente sem sofrimentos, né? Ganhamos o primeiro jogo com um gol 1-0, gol do Sheik, golaço do Sheik. Depois, no segundo jogo, já de cara começamos ganhando também, com o gol do Danilo. A gente começa perdendo. Começa perdendo com o gol do Neymar, mas logo em seguida o Danilo faz. Logo no início do segundo tempo, o Danilo já faz o gol e deixa tranquilo. Foi sem sofrer tanto assim, né? Porque mesmo perdendo... Sem sobressalto. A gente ainda levaria para os pênaltis, etc. O que é curioso é que assim, o Santos fez 1-0, mas era aquela fase que a gente tava jogando bem e tudo, assim, tomaram 1-0, não era um desespero do tipo, putz, vamos ser eliminados. Tinha jogo. Esse time era muito frio, né? Ele tinha esse entendimento, uma reação do jogo, né? E era um time que tinha essa cara do Tite, assim, a intensidade, os 90 minutos, os 100 minutos que fosse, o tempo necessário, o time estava focado a fim de fazer e a torcida acreditava que iria sair, né? Que poderia sair a qualquer momento, né? Enfim, passou pelo Santos também e aí pegou o Boca, né? O Boca que tinha eliminado o Fluminense, que tinha tido a melhor campanha da Libertadores, né, até aquele momento. Enfim, o primeiro jogo lá, complicadíssimo na Bombonera, né? A gente sempre quer resolver em casa, mas tem sempre a armadilha do primeiro jogo você tomar uma derrota cachapante e não conseguir resolver depois, né? Sim. E poderia ter acontecido alguma coisa assim, porque o jogo estava bem difícil ali, até que o Boca, no meio do segundo tempo, foi lá e fez 1-0. E uma Bombonera apavorando. Veio abaixo, né? Indo abaixo. Seria um momento para um time perder um controle. Facilmente perder o controle, né? E o que me marcou vendo esse jogo era... Cara, a gente fala muito do Casagrande como ele é comédia como comentarista, mas ele acertou ali, né? Porque a primeira coisa que ele comentou ali foi... Ele falou, cara, é o momento de pôr o Romarinho. Quem que era Romarinho? Romarinho era um cara que tinha sido contratado pelo Corinthians recentemente, né, no começo do ano, mas não tinha entrado quase nenhuma vez. E era um garoto, de certa forma. Era um garoto. Só que naquela semana, poucos dias antes, o Corinthians, num derby contra o Palmeiras, resolveu entrar com o time reserva e o Romarinho foi titular.
O Corinthians ganhou de E 2x1 acabou com com o 2 jogo. gols Acabou do com o Romarinho, jogo, assim, né? É. Acabou com o jogo, já se criou aquela aura Romarinho Palmeiras que até hoje você se vê no Twitter, né? Por que você faz isso, Romarinho? E aí o Casagrande falou, eu acho que é o momento de pôr o Romarinho, porque era um momento muito complicado pro Corinthians perdendo de 1x0 na Bomboneira, a torcida ali e tal. E o Corinthians sem ter um fazedor de gols, assim. Se me perguntar, mesmo tendo pesquisado, eu não sei quem que foi o artilheiro do Corinthians nessa Libertadores. Eu chutaria que foi o Sheik, mas não sei. Foi o Sheik. Mas assim, foi tão um momento... o Sheik Mas com o 5 Sheik gols, foi, não foi? mas o Sheik foi mais até por conta da segunda fase do que propriamente. E os Sim. 2 gols na final. Os 2 gols na final, final resolveram, né? O Danilo fez vários gols, então. O Alex fez também. Mas e aí o Romarinho entrou, o Romarinho entrou e foi o quê? 2 minutos depois ele... primeiro toque É, na o bola. primeiro diga-se toque de na bola. E vamos lá, vamos reconhecer que uma puta jogada do Sheik também, que fenomenal, clareou baita ali. passe, E a frieza do Romarinho O foi uma coisa Paulinho, absurda. Paulinho rouba a bola, Paulinho passa rouba a pro bola. Sheik. O Sheik lança e o Romarinho dá aquele toque genial na saída do Uma goleiro. frieza, e põe a pra Bomboneira lotado, vindo abaixo, o garoto só. Bom, o Corinthians empatou. dentro. Empatou 1x1. Arrancou um empatinho na casa do adversário. Levou pra decidir no Pacaembu, né? Mas e aí, Gibson, como foi essa partida final? A partida foi uma beleza. Você sabe que, revendo o jogo agora, eu não via desde a época o jogo. Eu nunca mais vi inteiro o jogo. Eu só tinha visto os gols, aquelas coisas. Claro. E foi a minha memória afetiva era diferente do jogo. Minha memória afetiva é que tinha sido um jogo mais sofrido. Porque, óbvio, era a final, de que ia ganhar. Tava... Eu tinha essa pressão impressão também. Sim, E agora, vendo o jogo, você falou, pô, bicho, o Corinthians dominou a partida. Dominou a partida. Mandou Tava na jogando correu muito em risco. casa, né? Se você olhar as estatísticas, né, posse de bola foi 50%, 50%. Ou seja, não foi quando ele ficou com a bola 70%, não. Porque aquele time também não tinha essa característica. Não era isso. Mas jogou muito consciente do que tinha que fazer. Né? Os caras faziam chuveirinho na área, quando eles tirava, não era lance de perigo. Mas foi sofrido porque demorou pra fazer o gol. Sim, pra carimbar. Exatamente, né? Mas é a ansiedade, porque, pô, e a gente queria ganhar aquela Libertadores, mas Sim. a minha sensação é que tinha sido um jogo muito mais sofrido do que agora revendo, falando. Pensando dos 4 especiais que a gente fez, foi a final mais relax. Foi a mais tranquila. Foi a mais tranquila, pro Corinthians. Que o Corinthians dominou a partida assim, de um jeito e falou, bicho, a gente vai levar isso aqui hoje. Fica O tranquilo. Riquelme, por exemplo, não fez Porque absolutamente bateu nada. umas faltas. É. Fora isso, não fez nada, né? Não, você pega no primeiro tempo inteiro, não teve nenhum lance de perigo do Boca. 0 lance de perigo. Mas no comecinho do segundo tempo, eles tiveram uma jogadinha boa ali. Logo no comecinho. Mas também que, sabe, aí na hora de concluir, a zaga chegou junto, já cortou, né? Mas já deu uma sossegada. E aí, logo aos 7 minutos, teve uma faltinha besta ali em cima do Danilo. Que o Riquelme fez. né? Na lateral direita do Corinthians, né? O Alex bateu, né? O Jorge Henrique cabeceou pra trás, Danilo e Sheik... O Jorge Henrique, né? O gigante. o gigante, né? Cabeceou a bola pra trás, né? Assim, cruzando a área, né? O Danilo e o Sheik subiram junto na bola, e legal que nenhum dos dois acertou. A bola bate nas costas do zagueiro do Boca. Famosa cagada. Cai no pé do Danilo, que tava de costas pro gol. Inteligente Ele malandro, deu um coicezinho ali, deu um calcanharzinho Não, ali. a inteligência né? do Danilo e a praticidade ali Sim, pra foi- definir resolver o o lance. lance. Exatamente. A solução que ele encontrou. Ele sabia que o Sheik tava ali, né? Exatamente. Você falou, eles pularam junto, ele sabia que o Sheik tava ali. Exatamente. Então ele deu aquele coicinho pra trás que não foi uma rasteira. A bola foi alta, o Sheik já ajeita de peito, né? Bonitinho ali, já põe na frente, tirou Do e bateu. jeito, né? É óbvio que acabou, o Sheik teve muita estrela, é claro. Mas eu gosto de falar que o Danilo, ele tava no auge da carreira Sim, dele. não, Ele tinha uma era o inteligência. Zidanilo mostrando tudo. É. Então, 7 no segundo tempo saiu o gol. 1x0, né? Pô, a galera enlouqueceu. 1x0 tranquilo, tranquilo. sem tomar Eu perigo. lembro que eu pulei em cima do Boquense, que tava comigo lá. Tipo, só faltou agredir, assim, fisicamente, mas não, o cara é gente boa. Apesar de ser argentino. apesar de ser argentino. E foi engraçado que aí, em seguida, aí o Boca tinha que fazer alguma coisa. Sim. Saiu da zona de conforto, né? O empate não segurava. Então, bicho, aí veio pra cima, mas também veio pra cima bem inócuo, assim, sabe? Sem força, sem coisa pra definir a partida, pra fazer Não, aquele gol. O jogo deu uma Né? matada neles, né? No Sim, ímpeto deles. O gol, né? O gol, isso. E tem a ver com o gol do Romarinho anteriormente, né? Porque se eles levam uma vantagem pro Pacaembu, esse jogo teria sido completamente outra, diferente, Ah, né? era Até pelo outra história. nervosismo, né? Sim, e a catimba deles, assim, foi um jogo com pouca catimba pro jogo de Libertadores, Mas né? esse momento ali logo depois Quem do catimbou gol foi o Sheik. Esse momento, logo depois do gol ali, dos 7 minutos, até mais ou menos ali os 25 por aí, foi acho que talvez o único momento do jogo que o Boca realmente teve mais posse de bola e tomou mais ação do jogo. O Corinthians não sofreu grandes perigos. Teve 2 faltas que o Riquelme bateu. Uma delas que o cara desviou, passou rentinha a trave ali. Mas
enfim, não foi nem pro gol. E a segunda que o cara, esqueci o nome do cara que chegou a cabecear, mas o cara se encaixou, foi lindão na bola. Baita defesa dele, mas foi com convicção, tirou. Talvez esse tenha sido, acho que, o lance mais perigoso do Boca do jogo inteiro, né? Só coincidências ou não, esse foi aos 26, se não me engano, no segundo tempo. Coincidências ou não, na volta desse lance, né? O Corinthians fez um ataque e não deu em nada ali, o Schiavi foi sair pela direita, resolveu voltar a bola pro zagueiro, o Sheik no meio do caminho. O Sheik malandrão falou, opa, esticou a perna e já saiu correndo. Deixa que é minha, né? Mas foi legal porque ele esticou a perna e já botou aquele toque na frente, que já tirou o zagueiro. Na velocidade ali. O zagueiro deles era meio Manuel, assim, meio lento, né? Você vê que o cara faltou a perna ali, sabe? Faltou... Né? E, bicho, o Sheik era rapidinho, nessa época ele tava levinho, tava... Sim, assim como o Danilo, o Sheik também tava no auge, botou na né? frente, o cara botou na frente, bateu, tchau, acabou. Segundo gol foi pra galera, aí, bicho, ele tava rapidinho e tava confiante, acabava de fazer um gol. Sim, né? exatamente. O Sheik é um jogador muito de confiança. Quando ele tá confiante, ele vai pra cima, faz acontecer. E esse passe errado, esse Schiavi, foi engraçado porque assim, ficou muita impressão, agora vem, na época eu não fiquei com essa impressão, mas agora ficou muita impressão que assim, o cara tá com a perna pesada já, cansada de jogo. Não foi nem que ele errou o passe, mas ele, na hora de bater a perna... Tipo, deu aquela fraquejada, né? assim. O Sheik tava voltando, né? Ele tava numa posição de impedimento, né? Ele tava atrás do zagueiro e tava voltando. E acho que ele no meio do caminho percebeu que o zagueiro ia retornar a bola pro outro zagueiro, né? E ele para... e ficou ali, e quando o cara dá o passe, ele dá aquele passinho pro lado e já tá com a bola. Já tá com a bola, exatamente. Foi muito ligeiro, foi muito malandro. Esperto, muito malandro, muito maloqueiro ali pra fazer 2-0. E depois disso, teve só 2 lances de perigo, né? Um aos 37, que foi aquela foto que o Danilo bateu. Passou triscando ali na trave. E no finalzinho do jogo, o Boca teve uma chance com o Santiago Silva, né? O tanque! Que ele dá uma escapadinha meio contra-ataque sozinho. Ele vai meio brigando ali com o Alessandro, né? Mas ele consegue botar na frente... Ele consegue botar na frente, bate cruzado, mas também foi um bate cruzado que, o cara só deixou, encaixou. Pô, mas pensa como seria humilhante se a gente perdesse essa final pro Boca com o tanque sendo o centroavante dos caras, né? Que fase! Esse cara vestiu a camisa do Corinthians e fez nada. Aí ali no finalzinho da partida, aos 45, ali, o Tite começou a fazer substituição. Vamos queimar um tempo. Aí entrou uma galera, aí já entrou virou o festa, Liedson, aí virou Brasil, entrou o Wallace, ele botou o terceiro zagueiro. Entrou até o Danilo Fernandes lá pra jogar no ataque. Entrou o Douglas, isso. Entrou o Douglas no lugar do Alex, o Wallace no lugar do Jorge Henrique e o Sheik saiu, aplaudido, ovacionado pra entrar o Liedson. Mas foi tudo só pra queimar aquele 1 minuto e meio. Pra também ter essas pequenas homenagens. Deixa o Sheik sair aplaudido, deixa o Liedson entrar. Claro. Enfim, tem essas o pequenas Douglas é um cara importante. Foi um cara importante aí. Tava voltando pro Corinthians, ele tinha uma dúvida. passagem interessante e saiu, tava retornando. Durante a Série B, né? Então... Mas quando isso já tá acontecendo, pô, já tava fazendo as 5, 10 minutos que já tava cantando campeão e tchau, bicho. O próprio Boca tava você nem lembra quem entrou na real, né? O segundo gol do Sheik, na verdade, já deu esse sentimento. A tampa do assim, caixão né? ali, né? Porque os caras não tinham força, pelo menos não mostraram durante a partida. Lá na Argentina eles foram muito mais ofensivos, agrediram muito mais. E aqui em São Paulo eles não conseguiram fazer isso. Então eles, depois do segundo gol, acho que eles mesmo falaram, putz, já era. Tentaram ali 5, 10 minutos, mas tchau. Bom, o jogo aconteceu na data 4 de julho, né? Isso. De 2012. Exatamente. O Corinthians, como a gente já falou, campanha invicta do Corinthians, foram 14 jogos, 8 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota, 22 gols pró, 4 gols sofridos apenas. Existem outros 6 campeões invictos da Libertadores na história, né? Mas o Corinthians é o único, até o momento, até hoje, nesse formato de disputa com tantos jogos, né? Com 14 jogos. O que chega mais perto foi o Independente, que fez 8 jogos em 64. O Boca Juniors foi campeão invicto em 78 com 6 jogos. Quer dizer, então, o tamanho da conquista do Corinthians, né? Ah, sim. Nunca na história, né, com a competição com tantos jogos, com tantas equipes, houve um campeão invicto, a não ser o Corinthians, com 14 jogos, 8 vitórias. A gente demorou pra ganhar a Libertadores, mas quando ganhou com de estilo. respeito, De forma completamente inquestionável, né? Exatamente. O artilheiro foi o Emerson Sheik, com 5 gols, graças a esses 2 gols na final, né? Mas o Danilo ficou em segundo lugar com 4 gols, o Jorge Henrique e o Paulinho fizeram 3. E aí tem vários jogadores com 1 gol apenas, o Romarinho, o Ralf, o Paulinho, o Liedson, o Alex,
E até o Elton, né, que passou rapidamente pelo Corinthians, fez Cruz gol Azul. ali. Não, e eu sempre gosto dessas estatísticas assim espalhadas, porque prova que não era um cara só que marcava. Não, exatamente. Mas era um time sem o centroavante, né? Eu queria até lembrar aqui um momento importante do Corinthians nesse campeonato, nesse torneio, e aí já introduzindo aí também o próximo assunto, foi que o Corinthians jogou a primeira fase com o goleiro, depois entrou outro. Não, mas não dá spoiler. Não dá spoiler, tá dando Não, spoiler. mas eu tô abrindo não, aqui, tá indo. não é? Boa. Bom, então... Fala aí, Carol, é do uma boa Cássio. introdução, na verdade, porque assim, a gente pouco fala, mas a Libertadores 2012 revelou o Cássio pra gente, né? Porque o Corinthians, Hoje ele em assumiu 2011 era... Exato, 2011 o Corinthians nem imaginava que teria um ídolo como o Cássio. A gente passava nervoso depois do Dida com Doni, com Rubinho, com Silvio Luiz, Johnny Herrera. Nossa. Enfim, veio a fase do Felipe, né, que foi até um pouco mais duradoura, mas nunca teve um ídolo de fato depois do Dida. O Júlio César foi o goleiro, né, em 2011 e tal, e vinha sendo até em 2012, mas no fim de semana antes das oitavas de final da Libertadores, contra o Emelec, o primeiro jogo, o Corinthians foi jogar com a Ponte Preta, pelas quartas de final do Paulistão. Sim. O Corinthians perdeu no Pacaembu de 3-2 com 2 falhas do Júlio César. A torcida ficou transtornada, foi uma eliminação traumática, mas startou na cabeça do Tite que, com todo respeito ao Júlio César, o Corinthians precisava mudar. A terceira opção era o Cássio, a segunda opção era o Danilo Fernandes, mas o Cássio, enfim, na época veio do PSV, né, ele começou no Grêmio, foi pro PSV, teve uma passagem rápida pelo Sparta Rotterdam. Mas ele era reserva, né? Ele era reserva, enfim, no PSV ele também não tinha destaque. Vale falar, assim, o Júlio César, se for da fase de goleiros que teve, o Júlio César foi goleiro não só em 2011, né? Sim, ele já vinha adiante. Foi mais tempo, ele foi há mais tempo. Tinham tentado substituí-lo algumas vezes, mas ninguém chegava pra resolver. Exato. Né? E o Cássio também seria uma tentativa, não era uma garantia de que ia dar certo. É que ele entrou, e quando ele entrou contra o Emelec, jogo fora de casa, né? Difícil, nervoso, oitavas de final. O Corinthians jogou 0-0. O Cássio pegou muito bem nesse jogo e começou ali a se desenhar a nova história de um novo goleiro dentro do Corinthians. Obviamente, hoje a gente sabe que ele é um ídolo do Corinthians. Mas muito dessa idolatria começou nas quartas, no jogo do Vasco. Sim. O lance do Diego Souza foi determinante. O Alessandro, logo depois daquele lance, depois dando entrevistas, ele falou que ele foi lá agradecer, ele falou: Cássio, obrigado, você salvou minha carreira, porque era capaz deles me lincharem porque ele foi chutar a bola. Foi uma falha dele. E o Diego Souza pegou essa bola aí de frente, pegou pro Cássio. E aí depois o Cássio, o curioso é que a gente tava falando que o Corinthians só tomou 4 gols, o Cássio tomou 2 gols na Libertadores, que foi contra o Santos e contra o Boca, e nenhum deles, obviamente, foi culpa dele. E aí, enfim, se tornou o que é hoje. 8 anos de Corinthians, ele ganhou 2 brasileiros, a Libertadores, o Mundial, que também pegou absurdamente bem. No ano seguinte ganhou a Recopa, em 2013, e ganhou 4 Paulistões. Ele tem 418 jogos pelo Corinthians, ele é o segundo goleiro, só fica atrás do Ronaldo. Foram 205 vitórias, 123 empates e 90 derrotas. E esse ano ele também está numa fase maravilhosa, tanto é que está na Copa América, foi para a Copa do Mundo ano passado. Esse ano ele tomou 25 gols em 35 jogos pelo Corinthians, uma média de 0,71. Então ele ainda está pegando muito bem. Ele tem uma das melhores médias. Quando a gente fala de grandes goleiros que passaram pelo Corinthians, a gente fala do Ronaldo, do Dida, do Gilmar, do Santos Neves, é ele que tem a melhor média, né? Sim. De gols por jogo. E ele tem 32 anos, então assim, a probabilidade dele continuar aí por alguns anos ainda jogando no Corinthians é grande. Ele sempre disse que ia chegar nos números do Ronaldo aí de partidas disputadas, né? Vamos ver aí, não sabe se a gente vai... Ele já teve alguns problemas físicos, algumas contusões aí na carreira. Se a CBF faz esse calendário de futebol brasileiro, ele vai alcançar esse 1 ano e meio, né? Tem uma coisa que na época da contratação me chamou a atenção no Cássio. O Cássio foi revelado no Grêmio, né? E o Grêmio é uma fábrica de goleiros do futebol brasileiro, né? Vários goleiros bons do futebol brasileiro surgiram lá. Então, quando... Eu não conheci o Cássio, não tinha nem ouvido falar dele, mas quando falaram, veio do cara aí, veio o histórico, foi formado no Grêmio, eu pensei, cara, isso já dá um respaldo. Credencial, né? Já é uma credencial aí pro cara. Mas vale dizer que o Cássio não foi o principal personagem, teoricamente, principalmente da final, né? Eu acho que o principal personagem dessa Libertadores deve ser o Emerson Sheik, né? Enfim, não só pelos gols, pela raça e tudo mais. Se não o Tite, o Emerson Sheik. O Emerson Sheik.
O Emerson Sheik, que na verdade não se chama Emerson, né? Ele começa... E nem Sheik. E também não é Sheik. Exatamente. Puta, sério, eu sempre achei que era o sobrenome dele. O Emerson começa a carreira de uma forma meio errada, né? Meio errada não, totalmente errada. O nome dele é Márcio Passos de Albuquerque. Ele nasceu no dia 6 de setembro de 78. Essa é a data oficial? Essa é a data oficial. Exatamente. Essa é a data oficial. Quando ele faz 17 anos, diz a história, a lenda, que ele chega em casa triste, chorando. Ah, mãe, perdi minha oportunidade de ser jogador de futebol. Já sou muito velho para ingressar numa categoria de base de algum clube. E a mãe dele, tomando as dores do filho, sorrateiramente, vai lá e faz uma nova certidão de nascimento pro filho. A partir de então ele passa a se chamar Emerson. Ele se chamava Márcio, passa a se chamar Emerson. Ainda não é Sheik. Isso veio depois. E nascido em 6 de dezembro de 81. Aí ele ganha 3 anos, né? Então um garoto de 17 anos jogando no meio de garotos de 14 anos começa a se destacar. E ele chama a atenção, vai parar na categoria de base do São Paulo. O time da que Vila moleque Sônia. franzino de 17 anos ele era, pra ninguém perceber e pesquisar isso mais a fundo. Enfim, começa a marcar gol de monte. Chega lá com o cavanhaque, né? Na época, o time... Dirigindo o carro. Na época, o time da Vila Sônia tinha o Kaká nas categorias de base, mas todo mundo falava que o destaque era esse tal de Emerson, o Carioca. O apelido dele era Carioca na época, que ele entrava no jogo, corria o campo inteiro, tinha mais fôlego, enfim, era espetacular na frente de... Parecia um homem no meio de garotos. E era um pouco isso mesmo, né? Parecia, né? Mas acontece que em 2000, ele já fazendo alguns jogos pelo profissional, no time da Vila Sônia também, teve o escândalo do Sandro Hiroshi. Exato. Foi quase na mesma época, né? O tal do Gato e tal. O Gato, pra quem não sabe, é esse jogador que adultera a idade, né? Sim. E aí o São Paulo já recebendo punições e tendo alguns problemas com o Sandro Hiroshi, resolve fazer um pente fino na sua categoria de base, nos seus jogadores, e desconfia um pouco daquele garoto prodígio. daquele craque ali. E aí resolve negociar esse garoto pro Japão. Melhor problema fora daqui, né? E o Sheik, o Emerson, não é Sheik ainda, vai jogar no Japão, na segunda divisão do Japão. Lá ele também como o Emerson. Ainda como o Emerson, se destaca, marca um monte de gol na segunda divisão, é contratado pela primeira divisão, marca também uma porrada de gol ali. Pô, mais velho e com um monte de japonês baixinho, imagina. Não, mas agora a vantagem dele, a gente tem que falar, na categoria de base ele tinha muita vantagem. Agora, no time profissional, ele tinha vantagem porque ele era brasileiro no monte de japonês. Né? O preconceito acho que é aí, né? E não pela idade, pelo força física. Mas enfim, ele com muita habilidade e tal, chama a atenção de um sheik, esse sheik de verdade, no Catar, que o leva pra jogar no Catar, né? E aí ele fica muito amigo desse tal de sheik, enfim. Tem uma passagem rápida por um time da França e tal. E numa dessas voltas que ele faz pro Brasil com a família, a Polícia Federal, quando ele ia voltar pro Catar, descobre, enfim, para ele. Finalmente! E aí o caso é descoberto. Mas isso já era em 2006, né? Então aí finalmente descobrem, ele paga uma multa e serviços comunitários e tá com a justiça, enfim, federal do Brasil, do mundo, ele tá tranquilo, ele não recebeu nenhuma sanção esportiva, né? Ele nunca foi punido esportivamente, foi punido só até civilmente. Porque foi pego tardiamente, né? Não sei se caduca isso. Isso, ali já não fazia tanta diferença. Enfim, já cheio da grana, ele resolve voltar pro Brasil. Porque ele acha que na carreira dele ele precisa de jogar com destaque no Brasil, ninguém me conhece no Brasil, né? Uhum. Ele tenta algumas passagens com algum sucesso, tanto no Flamengo quanto no Fluminense. Algum sucesso? Ele foi campeão brasileiro, foi campeão. Mas aqui a gente fala, o Emerson tem essa coisa. A referência com o campeonato de 2011, ele foi tricampeão brasileiro, né? Ele campeão pelo Flamengo em 2009, campeão pelo Fluminense em 2010 e campeão pelo Corinthians em 2011. Mas em nenhuma das campanhas ele jogou inteiramente. Se eu não me engano, foi o único jogador que conseguiu fazer isso. Em 3 clubes diferentes. No Flamengo ele sai antes da conquista, porque ele resolve ter uma proposta milionária. E no Fluminense ele também teve um tempo machucado. Ele sai do Fluminense com a famosa tal do bonde do Flamengo, bonde do Mengão. Disse que ele cantava uma música do Flamengo, dentro do ônibus ao Flamengo. Né? O Sheik nega e tudo mais, mas ele sai lá brigado com o presidente do Fluminense e o Corinthians vê ali uma oportunidade, enfim, é uma chance de mercado ali. Vamos colocar e trazer esse cara e ver o que dá, né? O Corinthians estava com um time bem armado e tal, ele não iria prejudicar o elenco, ele podia apenas acrescentar, eles confiavam muito no Tite para segurar o Sheik ali nas saídas dele. E dá muito certo, né? Eu lembro das primeiras partidas que o Sheik fez em 2011, a raça e a vontade que ele demonstrava em campo e a técnica também
pra mim, sempre me impressionaram. E foi uma fase importante também, porque o Adriano ainda estava no time, então o Sheik, por ser amigo do Adriano, também meio que colaborou ali pra volta do Adriano. O Adriano fez um dos gols super importantes em 2011 com o passe do Sheik, né? Foi o único gol que o Adriano fez com o Corinthians. Enfim, o sucesso vem rápido, com a vontade e com a graça e com a garra dele. E a irreverência, né? Ele era um personagem importante pro grupo, assim, e pro marketing do Corinthians, né? Sim. Ele chega no Corinthians e já tinha ganho o apelido de Sheik, né? O apelido veio quando ele, na passagem dele pelo Flamengo. De Dubai ali, né? Porque ele veio cheio da grana, como um Sheik, e ele também tinha várias histórias pra contar ali dos bastidores de jogar no Catar, jogar na Arábia e tudo mais. Então, o apelido dele pegou. Hoje é Emerson Sheik, todo mundo sabe quem que é, né? Na verdade, assim, se ele for pegar a passagem pelo Emerson no Corinthians, eu acho que ele teve um ano espetacular. Foi essa chegada dele no meio de 2011 até a final da Libertadores no meio de 2012. Esse ano do Sheik foi fantástico, espetacular, inacreditável. Foi o que marcou, de fato, né, a carreira dele no Corinthians. Ainda no final de 2012, ele ainda faz boas partidas, vai pro Mundial, é titular no Mundial e tudo mais, mas ali depois de 2013 e tal, ele mais engana do que joga a bola de verdade. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele queria fazer sucesso numa equipe brasileira, conseguiu uma identificação com a torcida do Corinthians, que idolatra até hoje, e ele meio que sentou um pouco nisso, fazendo uma ou outra partida, um ou outro golzinho ali, mas eu acho que igual aquele ano que a gente teve, não houve mais no Sheik, né? Sem dúvida, mas eu concordo, e eu acho até que ele saiu um pouco desgastado quando ele saiu do Corinthians. Saiu obrigado. Ele saiu obrigado com o Mano. O Tite é treinador até 2013, quando o Mano chega, já começam os pequenos atritos ali, e o Sheik é emprestado, ele volta no começo de 2015, quando o Tite também volta, joga um semestre e aí não tem o contrato renovado, enfim, ele passa por várias equipes e vai voltar ao Corinthians só em 2018, né, já para encerrar a carreira, com aquela história toda, e ainda marca, ele é o jogador mais velho do Corinthians a marcar gol com a camisa do Corinthians e é o mais velho a jogar com a camisa do Corinthians com 40 anos, 2 meses e 19 dias. Né? Eu ia falar sobre isso, eu achei que a volta dele ajudou a suavizar um pouco aquele desgaste, porque ano passado ele se dedicou, a gente teve a final contra o Cruzeiro, por exemplo, eu lembro que foi praticamente, acho que o último jogo dele, se eu não me engano. E teve, assim, mostrou que beleza, vão encerrar a carreira bem. Ali. Acho que, teve a expulsão que foi ruim ano passado. Mas teve aqueles momentos que ele sai entre o Pedrinho, ele marca o gol, o Pedrinho também é o jogador mais novo, enfim. Teve vários momentos interessantes nessa última passagem do Sheik no Corinthians. O Sheik que fez 196 jogos com a camisa do Corinthians e marcou 28 gols, né? 7 títulos conquistados com a camisa do Corinthians. O Paulista de 2013 e 2018, os brasileiros de 2011 e 2015, a Recopa de 2013, a Libertadores e o Mundial de 2012. Tá aí o nosso Emerson Sheik. E que hoje é dirigente do clube. E que hoje é dirigente do clube, exatamente. Ele virou recentemente gerente de futebol. E aí, pra minha surpresa, até nesse início de carreira como dirigente, ele tá se mantendo quietinho, tranquilão, né? Não tá querendo holofotes e tudo mais. Eu achei que ele ia acabar sendo um dirigente falastrão e tudo mais, que ia ser ruim pro grupo do Corinthians, que sempre teve um diretor mais tranquilo, né? E a gente acabou não falando da escalação do Corinthians, né? Verdade. Você tem aí, Gibson, a escalação do time? Tenho, mas se puder, vai até de cor. Tá lá, o Cassiano no gol, né? O Alessandro na direita, o Castan e o Chicão, né? Os dois zagueiros. O Fábio Santos, lateral esquerda. Ralf e Paulinho, de volantes. Dupla fantástica de volantes. Pelo amor de Deus, né? O Ralf ele guarda sempre e o Paulinho, aquele cara que chegava lá na frente e fazer o nosso Júnior Urso da época, né? Ou talvez o Júnior Urso seja o nosso Paulinho de hoje, sei lá. Enfim. E lá na frente aquele time que não tinha o cara fixo ali na frente, né? Então, e aí teve várias mudanças no campeonato, mas na final foi o Sheik, o Alex, o Danilo e o Jorge Henrique, né? Então foi essa formação até só do finalzinho que teve as substituições, mas faltando um minuto pra acabar. É isso então, meus amigos. Essa foi a campanha e esse foi nossa conquista invicta da Libertadores. É bom falar. Invicta. Sempre é muito bom falar, né? Eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas... Invicta, né? Acho que foi invicta, né? E vale lembrar que depois essa Libertadores classificou o Corinthians para o Mundial e o Corinthians foi campeão mundial em cima do Chelsea, também invicto. Se não me engano, acho que foram 8 vitórias e 6 empates. 6 empates, é isso aí. 8 vitórias, 6 empates. E que naquela época a Libertadores era no primeiro semestre, né? Por isso até que teve decisão do Paulista no meio da Libertadores, um negócio mais... Era diferente a coisa toda e o time mudou até chegar no Mundial, né? Teve bastante diferença entre um time e outro.
É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando este especial Libertadores de 2012. Lembrando que já tivemos um especial sobre, Fábio. Sobre o Brasileiro de 90, sobre a Copa do Brasil de 95 Exato. e sobre o Mundial de 2000. Os primeiros. Na né? próxima Copa América a gente faz a Copa Bandeirantes de o especial de 94. escabaçagem do Corinthians, né? É isso aí, os primeiros títulos do Corinthians. E Gibson, por favor, lembre as nossas redes sociais. Então, olha lá, pra você assistir esse especial e todos os outros, vai lá os vídeos vão estar no YouTube e no Facebook, mas tem o Instagram, tem o SoundCloud, Twitter, Spotify, iTunes. Acho que foi tudo, né? Então, todos eles me mandarem Corintiana com TH, só no Twitter querem mandar Timão. E, Carão, na semana que vem, como é que vai ser na semana que vem? Estaremos ao vivo e a cores com a volta do Brasileiro. Aliás, pra você que tá assistindo, né? Na nossa semana que vem, a gente não vai estar aí. Mas semana que vem E a gente nem voltamos sem sabe- gravação, E a falando gente do nem sabe o que campeonato. aconteceu com a Copa América, hein? Exato, acho que é importante falar isso. Nem a gente tá começou gravando, nem ainda. começou a Copa... Nem hoje nem começou. começou a Copa América, então eu tô preocupado se o Gil Vamos já falar chegou alguma já. coisa hoje pro nosso eu do futuro, então, entendeu? Eu queria saber se o Gil foi contratado. Daqui a algum tempo a gente abre a cápsula do futuro aí e me fala se o Gil foi contratado. Ano que vem a gente retorna com um especial sobre a primeira Sul-Americana e outras coisas. Exato. A alegria do Gibson a gente pode falar A da primeira- Copa, a Copa primeira Bandeirante Recopa. 94. É isso aí, meus amigos. Vai, Corinthians! Vai, Um abraço.